Shalom, queridos, graças, paz, maravilha, seja você a diferença com as palavras de Deus para a nossa vida hoje. Eu recebi vários SMS, vários WhatsApp perguntando realmente o que seria um Gabrielão ou tipos e formas de Gabrielão. Então eu resolvi, em vez de ficar respondendo cada um com pergunta, que foi realmente mais de 40 pessoas, eu resolvi fazer um vídeo sobre tipos de Gabrielões, isto é, atitudes que alguns Gabrielões têm ou tomam por ser ou permanecer como é, né? Gabrielão surgiu de uma novela há muito tempo atrás que passou no Brasil, que se chamava Gabriela Cravo e Canela. A música dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Isto é, pessoas que dizem ou pensam que nascem, crescem e morrem da mesma maneira. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Tipo de pessoas que têm essa síndrome de Gabriela, também conhecido como cabeça dura. Eu vou primeiro citar uma frase de Charles Darwin, que diz assim: as espécies que sobreviverão ao futuro não são as mais fortes, nem as mais ricas, nem as mais inteligentes. As espécies que sobreviverão ao futuro são aquelas que se adaptam às mudanças que o futuro oferece. A primeira síndrome do Gabrielão é: eu não mudo, eu nasci assim. Como assim eu não mudo, eu nasci assim? Primeiro que você não nasceu assim. Como no vídeo anterior eu expliquei, meu filho nasceu pequenininho. Nasceu com 2 kg, 3 quilos, 230 gramas. E ele hoje já está um pouco maior, tá? Cada vez vai crescendo. Então, como a pessoa diz que nasceu assim? Mentira, né? Primeiro você nasceu pequenininho, então já começa pela genética errada, né? E ninguém nasceu assim. Nós fomos formados assim. O mundo, as situações, os problemas, os acertos, nos conduziu a sermos assim. Então, uma das síndromes de Gabriela, para você ver se você tem ou não a síndrome de Gabriela em você, é quando você repete muito essa frase: eu não mudo, eu nasci assim. Eu não mudo, eu nasci assim. Se você tem repetido muito essa frase, realmente você está contaminado com a síndrome de Gabriela. E não me entenda mal, o Gabrielão não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa má, é uma pessoa muito boa e por vezes até muito inteligente. Apenas é um Gabrielão, apenas quer permanecer naquele vínculo, naquele ovo em que ele está. Ele quer permanecer no cético da vida dele, somente isso. Ele não quer abter as mudanças, não quer se expor a novas mudanças, novos conteúdos. E quando eu falo em novas mudanças, não é você ser outra pessoa, é você ser você mesmo, mas mudado, a tua mente, como a própria Bíblia diz em Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você ser transformado e renovado para você experimentar o que é bom, agradável e perfeito de Deus. Sempre foi assim. Essa é uma segunda frase ou atitude que o Gabrielão sempre toma, sempre diz: ah não, sempre foi assim. Ele não se abstém a mudanças. Ele diz que sempre foi assim porque ele nasceu assim, ele quer sempre ser assim. Com uma educação, com uma formação, seja qual forma for, seja como for, a atitude dele, a frase que ele mais usa é: sempre foi assim. A mulher no poço de Samaria, quando encontrou Jesus, ou a mulher samaritana, né? Quando ela encontrou Jesus, Jesus falou para ela assim: ah, mas vai chegar o dia da adoração. E ela falou: peraí, nós dizemos que adoramos aqui, vocês dizem que adoram lá. Sempre foi assim, por que você vai mudar agora? Essa é a verdade, as pessoas não estão abertas ou aptas para mudanças necessárias para a sua vida. Mudanças que são importantes e necessárias para a sua vida. Porque às vezes nós fazemos mudanças desnecessárias. Nós pensamos que mudamos. Não. O Gabrielão também às vezes faz mudanças desnecessárias para dizer que ele mudou, mas na verdade para permanecer como ele sempre está, que é um tópico lá na frente que nós vamos ver daqui a pouquinho. Isso não é para nós. Essa é uma das frases que o Gabrielão mais fala. Não. Isso não é para nós, isso não é para mim. Uma das coisas que eu mais ouvia na minha infância era: Nogueira, tira da tua cabeça, universidade não é para você. Nogueira, tira da tua cabeça, morar fora do país não é para você. Isso é uma das frases que eu mais ouvia na minha infância, talvez pela ignorância de conteúdo dos meus parentes na época, ou dos meus colegas, meus amigos, ou realmente por serem Gabrielões, porque querem sempre viver naquele ovo de vida, né?
Mas essa é uma das frases típicas da síndrome do Gabrielão. Isso não é para nós. Inclusive tem uma história muito interessante que conta que o rapaz foi pescar e ele lançava a vara e ele pegou o melhor lugar do mar para pescar. Então ele lançava a vara para pescar. E quando ele pegava o peixe, ele media, ele fazia um palmo. Se o peixe medisse menos que o palmo, ele guardava. Se o peixe medisse mais que o palmo, ele devolvia no mar, devolvia no rio. E as pessoas ao lado começaram a ver aquilo, acharam aquilo absurdo. Por que peixe menos que um palmo ele guardava e mais que um palmo devolvia no rio? Até que alguém foi perguntar para ele por que ele fazia isso. E ele disse, é porque a minha frigideira só cabe um palmo. Quer dizer, um peixe de um palmo, para fazer uma frigideira de um palmo, será que não pode fazer um peixe maior que um palmo? É claro que pode. Pode fazer até um boi. Depende da maneira em que você vai fazer este boi dentro dessa frigideira. Aquilo que era verdade para você antigamente pode não ser verdade hoje para a sua vida. Pessoas dizem para mim, pastor, esse daqui não, o evangelho não é para mim. Não, o evangelho não é para nós. Não, não é para mim, não é para eu ensinar, não é para eu falar. Eu não sei, o evangelho é para vocês. É para pastor, para padre, para bispo. O evangelho é para isso. Mas a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz, todo mundo para ir anunciar o evangelho. A Bíblia diz para todos nós irmos e anunciarmos o Evangelho. Então a parte da Bíblia está errada? O Evangelho é para todos nós. Nós precisamos ir e anunciar o Evangelho. Ide e pregar o Evangelho a todas as nações. Eu não gosto de mudança porque é a coisa mais simples que há. Eu sou o que eu já sou. Presta atenção, para você ser o que você já é, basta fazer o quê? Nada, apenas acorde no dia posterior que você já é. Essa é uma desculpa clássica do Gabrielão também. Não preciso mudar, eu já sou o que eu já sou, já estou bem assim. Essa é uma desculpa clássica. Se você tem dado essa desculpa, realmente você tem essa síndrome, você está contaminado com a síndrome do Gabrielão. Certamente você é um cara que está ancorado no passado, não conhecerá o presente e certamente jamais viverá o futuro. Uma pessoa na Bíblia que eu vejo que era assim, era aquele cara que pedia esmola na porta do templo. Lembra? 3 portas do templo, a parte dos sacerdotes, quando ele entrava, me dá uma esmolinha aí. E o discípulo falou assim, não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E ele ficou olhando para a latinha, quer dizer, eu não gosto de mudança, eu não gosto porque mudança exige esforço, exige sacrifício. Tira os olhos da latinha. Você nunca caminhará no sobrenatural de Deus se você permanecer olhando no natural que você vive. Você não mudar é fazer de você uma pessoa presa no passado. Nunca aprender nada. Essa também é uma das frases ou uma das atitudes de um Gabrielão clássica nas vidas, né? Pelo menos diariamente, cotidianamente. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Jesus ele já deixou isso para nós. Nós precisamos conhecer e continuarmos conhecendo. Isso não falando no âmbito religioso, no âmbito natural da vida. Quando nós casamos, quando eu casei com minha esposa, a pastora Nayara, o meu conhecimento com ela era um. Depois era outro. Agora com o filho é outro. Na maturidade, na velhice vai ser. Então precisamos conhecer sempre, estamos conhecendo cada vez mais. Eu moro em um país onde o idioma é outro. Se eu não conhecer esse idioma, para mim é complicado. E tem que aprender outros idiomas pelas viagens que nós fazemos dentro da Europa. Então, nós precisamos estar sempre evoluindo, sempre em conhecimento. E mesmo aquilo que nós vivemos sempre, na minha área é a Bíblia, na minha parte é a Escritura, eu preciso estar sempre buscando, sempre conhecendo, sempre crescendo, sempre evoluindo. Se você é uma pessoa que você não busca aprender, realmente você também está vinculado e fixado com essa síndrome chamada síndrome de Gabriela. Tem até uma história muito bacana que diz que um senhor estava no seu leito de morte e ele queria fumar o seu último cigarro e ele disse pro netinho dele, por favor, me arruma um isqueiro, um fósforo, qualquer coisa para eu acender esse cigarro. Porque eu sei que vou morrer, então eu vou fumar meu último cigarro, porque já está no final da minha vida. E o netinho saiu pelo hospital procurando quem pudesse dar um cigarro, um isqueiro para ele. E ele não encontrando nada, ele passou na frente do local onde que eles esterilizavam a roupa do hospital e achou lá uma lareira acesa. Então ele pegou um pouquinho da brasa e levou pro seu avô. Quando ele chegou no quarto, ele falou, vô, tá aqui uma brasa, acende seu cigarro. E ele pegou na mão. E o vô falou assim, mas meu neto, a brasa tá acesa, vai queimar sua mão. O neto falou, não, vô, queima não. Em volta da brasa eu coloquei cinza e a cinza protege a minha mão. O vô pegou, acendeu o cigarro, deu seu último trago e pensou, morrendo
e aprendendo. Essa é a lei nossa hoje em dia. As pessoas dizem vivendo e aprendendo, mas isso ainda é pouco. Se você não aprende, se você não é apto para aprender, se você não está disposto a investir um tempo na sua vida para conhecimentos novos, para crescer, realmente você pode estar impregnado com essa síndrome também, síndrome de Gabriela. Antes de melhorar, piora. Isso é uma coisa que todo Gabrielão não entende. Absolutamente não entende. O Gabrielão diz, não, tudo tem que ser assim, tem que ser assim. Não, não, não. Antes de melhorar, tudo, isso é tudo da sua vida, filho. Tudo piora. Não há nada nessa vida que melhora antes de piorar. Um exemplo, quando eu fui casar com a Nayara, eu levei ela até o salão de cabeleireiro. No dia do casamento eu levei ela no salão de cabeleireiros. E foi pela manhã, porque o período todo do dia arrumando, organizando o hotel para nós estarmos casando e tal, casamos no hotel. Mas deu a hora do almoço, eu fui levar um lanche para ela, um pequeno lanche para ela comer alguma coisa. Quando eu cheguei no salão de cabeleireiro, eu tomei um susto, porque aquilo não era a mulher que eu conhecia. O cabelo estava cheio de bigodinho, um negócio esquisito, puxado para um lado para o outro, mancha de tinta no pescoço, uma roupa feia, o pé estuchado assim, do pé, os dedos. Parecia um monstro, parecia que eu estava entrando na sala de Nárnia. Mas à noite ela estava bela, formosa, linda. Por quê? Ela precisou passar pelo processo de transformação. Transformação, parece que é um bicho, né? Mas o processo de transformação para que ela pudesse ficar linda à noite. Ou um outro exemplo que eu vejo sempre. A família cresce, a casa precisa ser aumentada e a mulher fala, marido, vamos aumentar um pouco a sala de casa. O marido manda aumentar. Então ele contrata os pedreiros, as pessoas que vão fazer a obra, e os caras vêm e derrubam toda a parede. E quando ele chega à noite, ele acha que a esposa vai estar feliz, e a esposa tá bicuda, porque a casa tá cheia de pó, veio aquela bagunça, televisor, tudo, virou aquela bagunça toda. E ela fica bicuda com ele não entende por quê. Mas depois de um mês a casa tá linda, arrumada, a televisão tá no lugar, as coisas estão organizadas, e a sala tá maior com as crianças brincando. Ela olha pra ele, dá um beijo e fala, demos uma gabrielada, mas conseguimos passar por essa fase. Antes de melhorar, dá uma piorada. O Gabrielão jamais vai aceitar a piorada que dá. Se o Gabrielão é uma pessoa devota, cristã, evangélica, sei lá, ele diz assim, não, Deus me livre, está amarrado, eu não posso passar por isso, Deus vai me proteger. Não, querida, é necessário. Até a Bíblia diz que para nós estarmos preparados para o dia mau. Outro fator que eu vejo muito em Gabrielão, não aprender com os seus erros. Falhar é diferente de errar. Errar é quando você está treinando alguma coisa, quando você está fazendo alguma coisa, você vai lá e comete um erro. Falhar é o quê? Cometer de novo o mesmo erro. Errar de novo a mesma coisa. Isso é falhar. E o Gabrielão está fazendo o quê? Sempre falhando. Ele nunca aprende com seus próprios erros. Ele erra e ele permanece errando e acredita que está fazendo certo concernente ao seu erro. É o famoso Gabrielão que vive errando. Desde aqui dispensa até comentários. Mas o último e mais famoso Gabrielão que eu vejo, que eu acredito que é o pior que explode em todos, é o que mais pega, é o que mais destrói um Gabrielão, é esse, o último que eu deixei pro final para fechar com chave de ouro. É o famoso Gabrielão inteligentíssimo. O que é o Gabrielão inteligentíssimo? Ele ouve algo, ele aprende sobre algo, ele sabe como fazer algo e até concorda com aquele algo que é bom e importante para a vida dele, mas ele resolve permanecer do mesmo jeito que está. Um exemplo, existe um palestrante que ele foi dar uma palestra para alcoólatras, pessoas que bebem álcool em excesso, e ele falava e o povo não mudava. Falava e o povo não mudava. Um dia ele falou assim, vou parar de falar e vou começar a mostrar. Então ele chegou na palestra, colocou uma cadeirinha no centro da sala, pegou 2 copos com líquido transparente dentro. Um era com água e outro era com álcool, bebida. E ele pegou um vermezinho e jogou dentro da garrafa, do copo com água. O vermezinho desceu, nadou e saiu do copo. Ele pegou o mesmo vermezinho e jogou dentro da garrafa, do copo com álcool. Do jeito que o vermezinho entrou, ele não saiu, ele morreu lá dentro. E todo mundo lá, é isso mesmo. Até que lá do final, lá do meio,
surgiu e falou assim, é isso mesmo, professor, é isso mesmo. Então hoje nós aprendemos que quem bebe álcool em excesso nunca terá verme na barriga. Então esse é o Gabrielão inteligentíssimo, que ele mesmo concordando com a história, ele descobre uma maneira e faz uma maneira para permanecer do mesmo jeito que está. Esse é o famoso Gabrielão inteligentíssimo. Esses são alguns e outros resultados de Gabrielão, senão o vídeo passa aqui o dia todo falando que existem síndromes de Gabriela. Se você tem sido cercado por essa síndrome de Gabriela, revise a tua vida, reanalise a tua vida e reveja seus conceitos, que realmente, dentro daquele que tem um comportamento cristão, precisa rever seus conceitos. Quando eu falo isso, não é para você ser uma nova pessoa ou uma outra pessoa, é para você ser uma nova pessoa. A Bíblia diz que faria de nós nova criatura. Nós precisamos ser novas criaturas. Eu chego às vezes em alguma igreja e respeito muito cada um com a sua doutrina, cada um com os seus princípios, mas às vezes eu olho as pessoas e falo, não, mas eu aprendi isso em 1723, antes de Cristo, e, poxa, uma renovação, não é mudar o seu princípio, é realmente renovar, se adaptar. Um dos pastores que eu mais acho admirável, para mim, são vários, mas vou citar dois, é o Cláudio Duarte e o Lucinho Barreto. São dois pastores que eu acho admirável. Eles são as mesmas pessoas, falam do mesmo Cristo, com a mesma essência, com a verdadeira unção, mas eles se adaptaram com uma nova linguagem. Ele não fugiu do Evangelho, não fugiu da Escritura, não fugiu do princípio bíblico, não fugiu da santidade, mas eles readaptaram, eles reorganizaram, deram uma outra corpagem para o Evangelho de Cristo, que hoje é muito mais aceito por lugares em que muitas pessoas que estão naquele antigamente não conseguem chegar. Se você tem gostado dos nossos vídeos, clique em compartilhar, compartilhe, divulgue, envie para seus amigos, seus colegas, envie para qualquer corintiano que você achar na vida aí que é melhor. Seja você a diferença, uma ideia que muda a vida do corintiano.